Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV, nesta quarta-feira. E quarta-feira é dia de a gente falar de armação dos Búzios, que beleza, né? E eu trouxe aqui mais uma vez o meu amigo Flávio Machado, que no dia que esteve aqui, ele estava indo ao Ministério Público prestar depoimento. E eu queria que ele fizesse um balanço do que aconteceu lá no Ministério Público. Boa tarde, Flávio Machado, tudo bem? Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos telespectadores. Mais uma vez aí, agradecer o convite para estar aqui com você e passando aí as novidades, infelizmente, nada boa quanto a armação dos Búzios, né? Você esteve no Ministério Público exatamente no dia, mas antes, deixa eu ver, com o Léo, você já conseguiu botar a foto aí, Léo? Ainda não? Quando conseguir, você me avisa, tá, Léo? Você esteve no dia que você esteve aqui no nosso programa, você ia prestar... Hã? Já? Então pode botar, bota a foto aí. Essa foto que eu quero que o meu telespectador veja é porque lá nós estamos numa contenção de despesa geral em Búzios, né? E não pode gastar dinheiro com nada, com gasolina, com veículo, com nada, né? Para levar um paciente ao Rio, no médico. Deixa a foto aí um pouquinho. Tem que falar aqui, tem que falar ali. Não é assim que está acontecendo lá em Búzios, Flávio? Parece que a contenção de despesa dele recai somente em cima dos funcionários, porque, né? Este carro de armação dos Búzios que está aí, ele está nesse momento, todo dia, diariamente, por volta de entre 8h30 e 10 horas, não tem hora certa de sair, o motorista é obrigado a ficar à disposição da secretária de saúde de armação dos Búzios. O carro sai de Búzios, vem aqui buscá-la em casa, está lá na porta dela, olha lá. Está na porta dela, todo dia esse veículo está lá na porta dela para levar a secretária para o trabalho. Isso é contenção de despesa ou isso é privilégio, João? É claro que é privilégio. Enquanto isso, você vê Conselho Tutelar de Armação dos Búzios. São 20 litros de gasolina por semana para eles fazerem o trabalho deles. O paciente hoje está indo para o Rio em uma van superlotada porque dizem que é contenção de despesas. O ar-condicionado da Prefeitura, da Secretaria de Saúde desligado porque é contenção de despesas. Os carros do contrato de aluguel de automóvel estão sendo devolvidos, mas esse não é devolvido. É privilégio, é claro que é privilégio, é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O que a gente tem assistido dentro de armação dos Búzios, a vergonha que se instalou, o caos que se instalou nessa cidade. Mas vindo de quem eu acho que não tem nem desculpa, nem o que falar, Gilson. É uma vergonha. Eu quis começar o programa botando essa foto, porque, a gente acha bacana, né? Quando o governo sério diz assim, não, nós vamos com a contenção de despesas, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Aí vem esses privilégios, aí você diz, não, isso aqui tá de brincadeira ou tá de sacanagem com o contribuinte, né, não? Só pode ser, não tem jeito. Por que eu não pego o automóvel dela se está contendo despesa e vai trabalhar com o automóvel dela? Não, como eu faço, eu sou secretário aqui em Cabo Frio e eu vou com o meu veículo diariamente ao trabalho. Ninguém vai me buscar em casa, não tem carro da prefeitura para me buscar em casa, não. Eu vou com o meu veículo diariamente. Quando saio para fazer serviço em São Pedro da Aldeia, em Búzios, até serviço da prefeitura, eu vou com o meu veículo também, não vou com o da prefeitura, não. Aí você pega... Aí não recebo gasolina, não, hein? Não tem esse negócio aqui, não. Aí você pega na Secretaria de Saúde
Secretaria dentro do... Qualquer um tem acesso. Vá lá, www.gov.bus.br. Vá lá dentro do site de transparência da Prefeitura que você vê todos os empenhos que foram feitos. Foi feito um empenho no dia 23 de dezembro para a empresa que aluga carros, a Prefeitura. R$300 mil. Em janeiro, o prefeito devolve os carros dizendo que está em contenção de despesa. E esse valor que já foi pago? E quase 5 milhões que já foi pago durante esse 1 ano e 8 meses. E aí, cadê o dinheiro? É fácil. E você não vê em nenhum boletim oficial nenhuma diminuição de contrato. Quer dizer, está dividindo os carros e continua a pagar? Como esse carro que foi colocado aí? A quem pertence é lógico que é a empresa alugada. Por que não devolveu esse? Por que não devolveu os carros que estão a serviço rodando sem necessidade dentro da cidade? Por que não diminuiu a gasolina da Secretaria de Saúde? Quer dizer, os seus funcionários podem trabalhar sem ar-condicionado, pode ser estipulado 1 quilo de açúcar, 2 quilos de açúcar por semana, é isso que faz lá dentro. Se acabar o açúcar, não tem mais açúcar, o funcionário ou compra, vai ficar sem açúcar no café. É assim que funciona dentro da Secretaria de Saúde. São pessoas que estão aguardando cirurgia e não conseguem. São pessoas, Gilson, que estão dependendo, vão para o Rio fazer quimioterapia, que é uma coisa complicada, e tem que ficar aguardando os outros voltarem. Porque vai uma van, agora estão colocando uma van e estão direcionando tudo bem. É dificuldade agora. Por que a dificuldade? Seja só para os funcionários. Exatamente. Seja só para os funcionários e para ela nada. Né? Para Então, todos, tem que ser igual para todos, né? Lógico, Tem que ser até igual porque pra todos. eu sempre disse o seguinte, deixo aqui de novo. A minha frase, a pergunta que eu deixo aqui. Como secretária de saúde, ela é uma bela decoradora de interiores. Beleza, eu diria diferente. Eu diria que era uma bela secretária de médico para marcar consulta. Que era a função dela quando o prefeito tinha o consultório dele. Mas, Varo, vamos lá. E no seu depoimento no Ministério Público? Bom, eu fiz questão de levar, Gilson, tudo impresso. Tudo impresso. Para não ter trabalho de entrar na internet, procurar. Poderia até, você sabe que o Ministério Público tem muita coisa, é muito atarefado, né? Então, se eu levo digitalizado, talvez não desse tempo para a promotora apreciar tudo. Então, eu fiz questão de levar tudo impresso. E fui passando uma denúncia por vez para ela. Levei tudo. Então, hoje, ela ficou... Muita coisa ela já tinha, porque os vereadores Felipe Lopes e Gugu de Nair, no fechamento da CPI do boletim oficial, já passou tudo para ela. Mas muita coisa ainda estava quem. Eu passei nome de empresas, valores, data, tudo isso, e ela ficou assim assustada com o tamanho do rombo e das fraudes em armação dos Búzios. A coisa realmente, quando você fala aqui, as pessoas podem dizer, poxa, a coisa é feia. Mas quando você se aprofunda, como eu venho me aprofundando, desde o segundo dia desse desgoverno de armação dos Búzios, você vê que a coisa é tipo, em volume, não digo em volume de dinheiro, que a Petrobras é bem maior, mas eu digo em volume de fraudes, eu comparo uma fraude com uma Petrobras para a armação dos Búzios. Né? Porque você tirar um dinheiro da saúde, você tirar um dinheiro da educação, fraudar remédio, licitação de remédio, fraudar licitação de merenda, fraudar licitação de serviços públicos, dentro de um município que tem um orçamento de 250 milhões por ano. Aí você vai me comparar o seguinte, você tem um orçamento de 220 milhões por ano, com uma população de 40 mil, 30 mil? Quanto está a população? 34 mil. 34 mil. E você comparar com Cabo Frio, por exemplo, que tem um orçamento de 800 milhões, mas com uma população de 205 mil pessoas, com uma extensão territorial 10 vezes maior, 20 vezes maior do que Búzios, é um orçamento para ninguém botar defeito. Não, com certeza, com um orçamento desse,
Não era para a cidade hoje estar passando o caos que está. Não era para estar hoje faltando merenda nas escolas. Não era hoje para estar faltando remédio dentro da rede pública. Não era para hoje estar faltando exames. Não era hoje para estar faltando coisas básicas dentro do município. Mas a ganância está tão grande. A ganância tomou proporções assim enormes dentro do município. Todos os setores, eu afirmo, quem está falando aqui é Flávio Machado. Tudo que eu falo aqui, eu assumo a responsabilidade de todas as denúncias que eu faço. Todas elas são compatíveis com aquilo que eu peguei e fui ali e tomei nota e provo todas elas. A cidade hoje de Armação dos Búzios está envolvida num lamaçal, Gilson. Um lamaçal de corrupção, um lamaçal de fraudes em todos os setores, todos. É na saúde, é na educação, é em obras, é em serviços públicos, é na Secretaria de Turismo, é tudo. Não tem, talvez, um departamento que não tenha alguma coisa para ser investigado. É uma pena, porque vemos pessoas dentro da prefeitura, temos pessoas que trabalham sério. Temos pessoas que trabalham, mas infelizmente são comandadas por pessoas que não querem o bem do município, querem sugar os cofres do nosso município e estão fazendo isso tranquilamente. Eu boto aqui hoje que nós já devemos ter aí gasto em 2 anos quase 500 milhões. Vamos chegar aí nesses 3 anos de governo por volta de 740, 750 milhões. E eu pergunto a vocês, telespectadores que têm acompanhado, que conhecem a Armação dos Búzios, que frequentam a Armação dos Búzios, que trabalham em Armação dos Búzios, qual foi a mudança? O que vocês têm visto dentro do município? Uma cidade triste, uma cidade desorganizada, uma cidade sem rumo, uma cidade onde você vê os comerciantes hoje, os hoteleiros, fechando as suas portas porque não conseguem mais sobreviver, Gilson. O turismo e a Armação dos Búzios estão acabando. Temos empreendimentos de porte dentro do município que não estão conseguindo mais segurar. O que acontece com isso? É o desemprego. É o dinheiro deixando de circular dentro da cidade. O turismo de qualidade caiu. Hoje eles estão priorizando qualquer coisa para dizer que a cidade está cheia, mas não estão priorizando aquilo que é necessário. A preservação de Búzios é uma brincadeira. O prefeito apareceu aí no Jornal Nacional, apareceu no Fantástico, dizendo que estava tomando água do reuso da Prolagos. Ora, pelo amor de Deus, o nosso mar está sendo invadido pelo esgoto. Você vai hoje ao canal da Marina, Gilson, ali na curva do aeroporto, aonde a Prolago despeja aquilo que ela chama de efluente, ou seja, de água tratada. É esgoto in natura. Acabaram com o canal da Marina. O canal da Marina não tem, ali você apanhava peixe, robalo, tainha, pegava tudo. Hoje você não pega nada. Pelo contrário, se você jogar uma rede ali, você vai pegar coisa diferente, né? Então, eu acho que a cidade está um caos, não tem jeito. Nós não aguentamos, a cidade não suporta mais 1 ano com esse desgoverno. Ô Flávio, se eu pedisse a você para fazer uma comparação do governo de André Granado com o governo de Toninho Branco, você seria capaz de fazer? Olha, é até boa essa comparação, porque no governo do Toninho Branco, eu era vereador. E ali, o prefeito em exercício hoje era o secretário de saúde. Ali, eu já mostrava para a população quem era ele. Ali eu já peguei 2 dele. Uma foi a fraude da ONG chamada ONEP, que eu denunciei ele e hoje ele já está tendo que devolver 14 milhões. Foi uma ONG... Ele ou o município? Ele como gestor
do dinheiro da saúde, ele está tendo que devolver. Foi uma ONG, eu vou explicar para vocês, foi uma ONG, ONEP, que eu tenho esse documento e apresentei para você aqui, apresentei para o Ministério Público, ele tinha um documento onde ele atestava que essa firma essa ONG era idônea, que praticava preços justos e que prestava um bom serviço. Eles importaram essa ONG de Magé, lá daqueles prefeitáveis que tinham lá, trouxeram a ONG para cá e usavam o nome da ONG. Depositavam o dinheiro na ONG e eles mesmos retiravam o dinheiro e dividiam para fazer pagamento, para fazer tudo. Foi uma ONG que administrou os módulos médico-família, foram embora e não pagaram as dívidas trabalhistas com os funcionários, porque os funcionários eram contratados através dessa ONG, não pagaram, está até hoje na justiça, para que essas pessoas possam receber esse dinheiro. Então essa foi uma, ele como secretário, e a outra todo mundo lembra, quando era o secretário, a CPI do parafuso, que os carros da saúde e do município, principalmente da saúde, eram consertados lá em Rio Bonito, aonde todas as notas de empenho eram pagas e os carros continuavam quebrados. Né? Onde eu peguei. Isso na época foi um escândalo que o povo esquece, né? Aonde eu peguei, provei que os carros estavam quebrados com notas empenhadas e pagas, e depois provei as peças, aonde você via que surgiu no Brasil inteiro o parafuso de R$250. Foi num carro da saúde que ele fazia isso. Os carros continuaram, ambulâncias quebradas, carros lavados 2 vezes, nem andar o carro andava. Peças de motor, óleo de motor, pinça de freio com carro sem motor, óleo de motor. E essa também, Gilson. Em dezembro saiu uma condenação dele em cima da CPI com improbidade administrativa. Vai ter que devolver mais R$800 mil em cima da CPI do BO. Então o comparativo que eu faço hoje é o seguinte: era ruim com ele, secretário de saúde, e é ruim ele hoje como prefeito da cidade. Ele só herdou um cargo que veio trazer o caos para a cidade de Armação dos Búzios. Pelo que você está dizendo, ele estava fazendo um vestibular. Ali ele estava aprendendo. E hoje ele está pondo em prática. Né? Mas enfim, qual o pior, ele ou Toninho? Olha, posso dizer um negócio para você, ele 1000 vezes. É mesmo? Ele 1000 vezes. Toninho teve os problemas, Toninho teve... Eu fui vereador, larguei, bati de frente com o Toninho, porque ele justamente fazia o quê? Ele largava na mão dessas pessoas. Esse foi a grande acusação que fizeram a Toninho. Toninho delegava aos secretários, aos amigos, e ele e todos esses que estavam no governo Toninho... Estão de volta. Estão de volta na prefeitura de Armação dos Búzios. Um dos grandes mentores era a DJ, está aí de volta, né? Sem função, né? E é o que eu falei. Saíram bem do governo Toninho, o seu Salomão Júnior, entre outros, o seu André, que estava ali, o seu Kleber, que hoje é o secretário dele de governo. O cara me disse uma vez uma coisa, e eu queria colocar para você se era assim. Sai o governo do bifinho e entra o governo do boi. Se aquele tempo eles... Que era um bifinho com o Toninho, né? Se eles comiam bifinho, hoje eu costumo dizer que eles estão engolindo o boi com chifre e tudo. Estão engolindo o boi com chifre e tudo, inteiro. Inteiro. Pois é. Porque hoje tem. Como é que você vai ter, como prefeito, um governo que um secretário manda no depósito de carro, um secretário manda na usina de oxigênio do hospital, um secretário manda dentro dos softwares e sites dentro da prefeitura, o outro secretário manda em máquina, o outro secretário manda em remédio. Como é que você vai ter isso? Você não tem o controle. Eu digo que o André hoje, ele está ali... Primeiro, ele sabia muito bem fazer as questões das licitações como está fazendo agora. E nós vamos entrar nessa coisa.
Hoje você vê empresas de remédio, as mesmas empresas que ganharam, os emergenciais que ganharam extensão dos seus contratos, são as mesmas que ganharam as licitações. E agora, no final Isso do já ano acontecia passado, na alimentação, está acontecendo também nos remédios. nos remédios também, nos exames, nos remédios, tudo isso. As licitações para remédios só foram acontecer agora depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu cito empresas aqui, Eurofarma, Kit Top, distribuidora Miracema, vai lá, são as mesmas empresas que foram contratadas para fornecer remédio emergencial, foram as mesmas que continuaram, com milhões já na sua conta. E o que é mais interessante, Gilson, remédio para o povo não tem. O remédio não tem. E aí? O dinheiro saiu. Cadê o remédio para a população? Então, quer dizer, isso é um caso já não é mais caso. Eu acho que o Ministério Público já tinha que ter agido. Já foi denunciado à Controladoria Geral da União, já foi denunciado ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Federal. E eu pergunto a vocês aqui, olhando, por que nenhuma autoridade dessa ainda tomou providência contra a armação dos Búzios? Se está tudo explícito. Por quê? Denunciei, é o Fantástico. Denunciei aquele programa, cadê o dinheiro que estava aqui? Passei tudo para o repórter do Fantástico. Por que vocês não veem a armação dos Búzios? O que aconteceu em Mangaratiba é pinto do que está acontecendo em armação dos Búzios. Com a fraude de boletim, com a fraude de tudo, isso é pinto. É pinto do que está acontecendo com a questão das empreiteiras de obras, Gilson. Empreiteira como a Onyx, mais de 15 milhões de obra, com licitações direcionadas. Hoje tem uma obra na rua João Henrique de Souza, com outra rua do lado. Está lá quase 1 milhão em obra. Sabe o que eles estão fazendo, Gilson? Estão tirando o paralelo de uma rua e botando na outra. Eu tenho isso no Facebook. O meio-fio, quando diz o contrato e a planilha, tem que ser feito com aquela máquina que faz. Certo. Eles estão pegando aquelas pedras mais retangular e estão fazendo o meio-fio com aquilo, para não gastar a máquina. Nessa rua não existe um cano de drenagem. Onde nós tivemos aí há 4, 5 anos atrás enchente, quando chove essa rua enche, Gilson. E vai encher de novo. E vai continuar, né? Entendeu? Nós temos aí o mercado do artesão, do lado da prefeitura. Rapaz, aquilo ali, tem uma caveira enterrada ali, porque não pode ser, né? Todo governo bota dinheiro ali, recebe dinheiro de caixa, recebe dinheiro de governo federal e aquilo não sai, Flávio. Eu não diria uma caveira não, porque a caveira não vai pegar dinheiro. A caveira que é uma vela para você acender, ali é história de dinheiro. Então eu costumo dizer o seguinte, ali deve ter um cofre enterrado. Deve ter um cofre bem enterrado. Colocado, bem colocado. O negócio é bom, só entra dinheiro. Só entra dinheiro e não acaba. Não acaba, e aquilo ali já foi aditivado. Quantas vezes? Já foi aditivado. Só nesse governo foi 2 vezes, em 1 ano e meio. Aditivando prazo e obra. Eu tenho boletins oficiais onde o prefeito, obra funcionando a todo vapor. Mentira. Mentira. A obra está parada. Roubaram as madeiras todas do grande escultor que tinha lá, do Zanini, roubaram tudo. Destruíram, levaram as obras dele todas que estavam ali dentro. Entendeu? A Praça de São José. Nós vamos fazer um bolo, Gilson. Já recebi uma ligação hoje. Tem mais de 1 ano que a obra de São José foram gastos 300 e tantos mil, quase 400 mil. A única coisa que eles fizeram na praça foi um campo de grama sintética que já estava enterrado ali, um cofre há muito tempo, desde o governo Toninho, que gastou 550 mil e também não fez. Os brinquedos, invernizaram os brinquedos quebrados. Os bancos, invernizaram os bancos quebrados. A quadra de futebol está lá, só passaram a tinta no chão. A praça continua a mesma coisa, está sendo cobrado. Está sendo cobrado na justiça aquilo ali. Então, várias obras, temos aqui Monobloco, Martins Rodrigues, Rótulo, uma empresa que puseram para trabalhar, fazendo limpeza do hospital, que já levou mais de 7 milhões, tiraram ela e entrou a Onyx, numa licitação direcionada também. Peraí, Flávio, peraí.
Falou 7 milhões para limpar o hospital. Explica isso aí, que Ô Gilson, são 3 milhões e meio de dólares. Muita coisa. se você está abismado com a rótulo de limpeza do hospital, você vai ficar abismado com a Clube Med, que é limpeza de escola, que já foi mais de 12 milhões para limpar a escola. Quantas escolas você construía com 12 milhões? Clube Med. Clube Med. Essa mesma Clube Med ganha um contrato para fazer reparo em ruas. Rua não pavimentada. Ande na rua de Armação dos Búzios, procure alguém com a camisa Clube Med. Não tem. Ah, botaram um nome imponente, Clube Med. Essa empresa deve ser de alguém aqui ligado aqui em Cabo Frio, né, não? Martins Rodrigues. Martins Rodrigues é uma empresa que ganha para limpeza de rede pluvial, ou seja, dos ralos. Pergunta se alguém já viu essa empresa abrindo algum ralo para limpar. Essa mesma empresa, Martins Rodrigues, ela aluga máquinas pesadas para a prefeitura. Procure saber se vocês já viram alguma máquina dessa da Martins Rodrigues prestando serviço em Armação dos Búzios. O endereço dessas empresas, hein, Flávio? Você tem lá no processo, tem endereço delas? Existe, são empresas que existem? Existe, lógico. Porque não vai fazer igual as outras, né? Que o repórter chega lá e não tem nada, mora uma pessoa lá que não sabe nem o que Não, ela é isso. existe. Existe. Por quê? Porque tem o CNPJ dela agora, lógico que não está no nome dos verdadeiros donos. Né? Está em nome de Laranjas, para receber. Nós temos a Vigele, pasme. Eu, quando fui vereador, acabei com a taxa de iluminação pública, com a cobrança. Alguns vereadores que estiveram na mesma legislatura que eu, que me ajudaram a derrubar a taxa, foram reeleitos e no mandato seguinte restituíram a taxa. Critiquei muito isso, porque um dos grandes combatentes da taxa de iluminação pública em Cabo Frio era o então vereador Jânio Mendes, que quando foi assumir a Secretaria de Fazenda de Búzios, a primeira coisa que fez foi pedir a taxa de iluminação pública e a Câmara deu de volta. Foi. Em Cabo Frio ele era contra, né? Lá ele foi a favor. Quando ele era vereador, ele era contra a cobrança de taxa. Foi ser secretário de Finanças e mandou para os vereadores. E a turma do Amém... Amém, aprovou. Aprovou. Aí, pasmem, não satisfeitos esses vereadores, já nessa legislatura que recriaram, aliás, na legislatura passada, mas mesmo vereadores que acataram, Gilson, uma indicação, um pedido do prefeito para aumentar a taxa de iluminação pública, o valor. E aos 45 do segundo tempo, com exceção do vereador Felipe Lopes e Gugu de Nair, que votaram contra o aumento da CIP, Contribuição de Iluminação. Aos 45, no dia 26 de dezembro, eis que eles aprovam essa matéria do prefeito e aumentam a taxa de iluminação. Mas eu já estive lá, eu sei como é que funciona. Fizeram errado, fizeram sessão extraordinária, deixaram uma matéria para outra, não puseram em pauta, como diz, que uma matéria extraordinária, ela tem que ser convocada e a pauta tem que ser fixada no local da Câmara com um dia anterior, até meio-dia do dia anterior. Colocaram em votação, sem pôr em pauta e sem afixar, como diz a lei orgânica e a sessão de Búzios é gravada, né? É gravada. Eu, de posse disso tudo, inclusive digo para você que está aqui, a sessão gravada dentro desse pendrive, já estou acionando o Ministério Público e o juiz de armação para que cancele essa aprovação. Isso foi dezembro agora? Foi dezembro, dia 26. Dia 26. Você está me fazendo, como diz aquele programa de televisão, não me faça pegar raiva. Porque você está me dizendo que Henrique Gomes, Leandro, Messias, aprovaram isso? Aprovaram. Esclareço aqui, os únicos vereadores que levantaram e votaram contra foi Gugu de Nair e Felipe Lopes. Foram os dois que foram contra esse abuso
esse abuso contra a população de Armação dos Búzios. Vamos fazer uma coisa aqui, porque eu gosto que o meu amigo fique sabendo. Vereadores que aprovaram essa matéria, o Leandro não vota, né? O presidente não vota, né? Mas colocou em pauta. Colocou em pauta, então colocou em pauta. Vereadores que votaram a favor, Henrique Gomes, Uriel, Joyce, Jefferson, Uriel, Lohan. Quantos temos? 2, 4, 5. Faltam 2 ainda, né? Faltam 2. Henrique, Uriel, Joyce, Messias. Jefferson, Messias, Carvalho. Messias. Quer dizer... Não, e o Leandro que não está aqui. E o Leandro que é o presidente. E o Leandro que não está aqui. Então, olha só. O que eu fico mais admirado é que, olha só, Messias, Lohan, Joyce e Henrique Gomes, Jefferson é do grupo de Mirinho também? Não. Jefferson fazia parte da bancada, foi maltratado pelo prefeito. Parece que já... Pois é, mas esses aqui, 1, 2, 3, 4, com mais o presidente, são tudo do governo passado. Como é que pode? Eles fizeram campanha ao lado de Mirinho, dizendo tudo contra o que eles estão fazendo agora. Pasmem. Vereador Henrique Gomes, vereador Messias, foram aqueles que em 2006, 2007 assinaram comigo pela extinção da taxa de iluminação. Em 2007, acabaram com a taxa. Quanto foi o aumento, Machado? Bom, eles agora estão fazendo por fase. Quem é monofásico vai pagar uma taxa, quem é bifásico paga outra, quem é trifásico paga outra. Chega a quem tem um relógio trifásico a tipo 28, 29 reais por mês. Quer dizer, Gilson, quem tem um relógio trifásico ou bifásico não é que gaste mais luz, não. É porque quer ter uma energia melhor. E mais econômica, né? Mais econômica. Tá? Então não justifica. O que acontece é o seguinte, o prefeito de Armação dos Búzios afundou a cidade, não soube administrar a cidade, deixou com que essas empreiteiras, essas empresas todas sugassem os cofres. O royalty caiu, ele está se sentindo apertado, ele aumentou o ISS dos taxistas, que ele disse que não iria aumentar, ele aumentou a taxa de iluminação pública, ele aumentou a taxa de desembarque no cais, ele está cobrando de empresas de turismo que entram em Armação dos Búzios, os carros de turismo está cobrando lá dentro, se pegar algum carro lá dentro e não tiver pago, ele manda rebocar os carros, ele está aumentando todos os impostos em Armação dos Búzios porque ele não tem mais o que fazer. Ele é um péssimo administrador, ele abriu mão para corrupção, para fraude, né, para empresas de remédio se fazerem, ele abriu mão para empresas empreiteiras levarem o dinheiro do município e hoje ele faz o quê? Hoje ele tem que arrochar o povo, hoje ele está arrochando o povo de uma tal forma que a gente não suporta mais. Mas a maioria das coisas, como do caso de iluminação pública, os maiores culpados desse arroxo são os vereadores Henrique Gomes, Uriel, Joyce, Jefferson, Lohan e Messias. Porque olha só, se o prefeito manda uma mensagem dessa, é fácil. Ou não bota em pauta, ou bota em pauta e recusa. Não, eu não vou taxar mais o meu povo nesse negócio todo. Então, eu gosto de chamar a atenção de você, porque daqui a 2 anos está chegando a eleição. Então você já sabe que Henrique Gomes, Uriel, Joyce, Jefferson, Lohan e Messias Carvalho votaram a favor disso. E o vereador Leandro, presidente da Câmara, que botou em pauta. Não sei se ele era obrigado a botar em pauta, ele é obrigado a botar em pauta, né? Não, ele podia botar em pauta, mas tinha que constar lá atrás, ele tinha que botar aquilo afixado no dia anterior. Quer dizer, inclusive... Eu tenho a gravação, Felipe Lopes questionou ele quanto a isso. É isso que eu vou passar para o juizado. Que o Felipe Lopes colocou mais uma. Mas vem cá, cadê a pauta? Por que essa matéria não faz parte da pauta? E eles aprovaram assim mesmo. Então está de maneira irregular. Então vamos lá. O Felipe Lopes e o... Gugu Gugu de Nair.
foram os únicos que votaram contra o aumento de iluminação taxa pública, de da iluminação contribuição de... Eles mudaram o nome de taxa, né? Contribuição de iluminação da pública, contribuição né? de iluminação pública. Foram os dois. São os dois que realmente... e pelo que eu estou vendo, são os dois que ainda defendem alguma coisa no município de Armação dos Búzios em favor da população. Aliás, o Felipe Lopes, nós estamos agendando ele para amanhã, mas vai depender do horário dele na Câmara, porque ele tem um compromisso da sessão. Se a pauta for pequena e ele puder vir, ele amanhã vai estar aqui conosco. Aí você vê uma Câmara que faz isso. A história, agora o prefeito também recebeu outra, agora foi criado mais uma ação civil pública em cima dele, que está na mão, a promotora já passou para o juiz de Armação dos Búzios. Os vereadores aprovaram um orçamento e o prefeito publicou e estava usando outro. A bel prazer dele. Quer dizer, isso é motivo de improbidade. Se for assim, fecha a Câmara. Porque Fecha a Câmara, não precisa de Câmara para quê? Fecha a Câmara. Ô Flávio, vamos falar dos prestadores de serviço. Como é que estão os prestadores de serviço lá? Como é que está funcionando isso? Olha, para eles uma maravilha. Para eles uma maravilha. Como eu falei para você, uma empresa que vai calçar uma rua, que leva quase R$ 1 milhão de reais, e não cumpre com aquilo que estava dentro do edital, que não cumpre com a planilha, você vai hoje na Escola Eulina. Uma empresa ganhou a licitação que era para ter acabado a obra em agosto. Recebeu um aditivo da obra. Foi embora, tiraram ela. Quem está lá terminando a obra é outra. Como é que fizeram o contrato com essa outra empresa? Ainda bem que, graças a Deus, dos males o menor, porque essa empresa, mesmo com isso, está botando a obra para funcionar. Está acabando a escola que está lá mais de um ano. Né? Como eu citei aqui, o mercado do artesão do lado da prefeitura, Gilson. Não, peraí. Agora, você falou em escola, eu lembrei que eu tinha deixado uma pergunta lá atrás. Quantas escolas nós temos em Búzios? Você lembra de cabeça? 11 ou 12 escolas. Vamos botar 12, então. 12. Quanto foi o gasto para a limpeza das escolas? 12 milhões, você me falou lá? Por volta de 12 milhões. 12 milhões de reais. Quer dizer que cada escola custou ao município 1.200.000 por mês. 1 milhão por mês. Ou seja, 80 mil por mês, por ano, 80 mil por mês para limpar cada escola. Quantas escolas você construiu? 80, prefeito André Granado, 80 mil reais para limpar uma escola. Meu amigo, a limpeza do Maracanã custa menos que isso. 80 mil reais por mês para limpar uma escola. Ah, meu amigo. Realmente é caso de polícia mesmo, Flávio. Gilson, como eu coloquei, uma empresa para limpar as unidades de saúde. Rótulo. O que mais interessante nisso, Gilson, é que eu friso o seguinte: todas essas empresas que eu cito, todas foram as que receberam contratos emergenciais no início do governo. Ponto. Todas tiveram os seus contratos renovados dentro do emergencial. Foram todas elas ganhadoras das licitações. Através de quê? Da fraude do boletim de capa dupla. Hoje, você sabe quanto já foi gasto pagando para a empresa de jornal para a publicação dos atos? Em 1 ano e 6 meses? 400 mil reais. Para quê? Hoje, como é que funciona isso? Nós tínhamos a imprensa oficial. É a imprensa oficial que fazia o isso. boletim oficial. Tiraram de lá. Você vai fazer uma licitação, você coloca o aviso de licitação, sai no boletim, a empresa oficial imprime. Fizeram, vocês que viram aquela matéria de Mangaratiba, fizeram um contrato com o jornal O Povo também, aquele mesmo que está envolvido lá nas fraudes de Mangaratiba. Você sabe quanto pagaram por 1 ano de contrato para o jornal O Povo? 100 mil. 100 mil. Fizeram um Jornal da Cidade.
Noticiário, Saquarema Noticiários. Mídia, Diário do Interior, Diário não sei de nada. Mas a licitação não tem que ser publicada num jornal de circulação na cidade? Diz, um jornal com grande circulação. Bom, eles alegam que o jornal Povo vai ter. Então, só voltando aqui, como é que eles faziam isso? Capa dupla. Todas essas empresas aqui entravam no capa dupla. Quando os vereadores, eu passei, os vereadores Gugu de Nair e Felipe Lopes descobriram que eles estavam fraudando, que eles tiravam essa capa dali, eles passaram a fazer o quê? A botar os editais de licitação lá no Povo, lá no Diário, no El Mídia, o Diário lá de Macaé, que aí ninguém via os avisos de licitação. E ganhava a licitação a empresa que eles queriam. Me desculpe o termo, mas isso é batom na cueca. Você tem que prestar atenção também numa outra coisa, Flávio. Mesmo nessa licitação publicada em outro local, num jornal de não circulação aqui, os termos dessa licitação, porque existem exigências ali que há que ser vistas, que nenhuma empresa vai conseguir, a não ser a que ganhou. Não, isso aí já existe o cartel, que é o seguinte, você pega 3 empresas e combinam entre elas. Isso, infelizmente, está acontecendo no país inteiro. Mas tudo bem, combinam entre elas, elas vão participar da licitação. Mas acontece o seguinte, quando o jornal, quando é publicado, outra empresa qualquer que tome conhecimento, que quer comparecer, na hora que ela lê o edital, aí diz assim, a empresa tem que ter exatamente 5 anos de fundada. Ela tem, as outras não têm. Tem 7, tem 3, não pode. Aí, outra coisa, tem que ser filiada ao sindicato tal, que só ela é filiada. Então, essas coisas, essas fraudes que estão dentro das licitações. Não, tá. E sem contar a chamada inegibilidade de licitação. Inegibilidade, carta convite. A maioria dessas empresas aqui, além dos contratos emergenciais, ganharam carta convite. Foram colocadas as de medicamento. Mas tem limite de verba, né? Tem limite, mas aí quando o cara acaba... Ela faz 3, 4 por ano com valor menor. Entendeu? Então todas essas empresas que eu cito deveriam ser investigadas. Todas elas. Qual é o maior rombo na Petrobras hoje? Das empresas que faziam a chamada inegibilidade de licitação. Que eles não têm obrigação de divulgar termo nenhum da licitação e eles botam a empresa que eles quiserem. Ô Machado, me diz uma coisa, o valor de aluguel de carro lá gira em quanto hoje em Búzios? Olha, sabe? Eu digo para você sem medo que de março, abril de 2013 a dezembro de 2014, já tenhamos um montante de 5 milhões empenhados em favor de aluguel de carro. 5 milhões. Sabe qual é a empresa? Você tem essa empresa aí? Tenho. Leal Porto. Ah, ela que aluga os carros Leal lá? Porto. Agora, digo o seguinte, uma coisa nós temos que deixar claro. Se ganharam de alguma forma, não sei, mas essa foi uma das licitações que foi publicado o aviso de licitação. Então, se o cara ganhou lá, de alguma forma, aí nós nem podemos conquistar, porque esse aviso de licitação apareceu no jornal. Esse foi um que eu constatei. Mas aí tem que ver o número de carros que o número está de carro. Aí, o número que... aí esse aí é outra coisa. Porque nós tínhamos que ver, ali seriam 129 carros nessa licitação. Eu não vejo 40 carros na rua. Exato, isso aí, essa aí é que você não tem como chegar a bons termos, né? Entendeu? Essa é uma por quê? Porque os carros são todos adesivados com Búzios? São todos adesivados. Mas não tinha uma lei lá, alguém tinha feito uma lei lá que os carros teriam que ser emplacados em Búzios? Não tem isso, não? Não. Essa do aluguel, não. Essa do aluguel, não.
Não saiu uma lei no vereador lá, Não, no não, mandato de, não sei se foi no segundo de Mirim ou de Toninho, que todos os carros locados a Búzios tinham Não que tem, ser a não, placa não de vou Búzios. mentir porque eu não tenho, isso aí eu desconheço. Tá? Mas então, o que eu vejo é o seguinte, são tantos carros. Agora, a prefeitura está devolvendo os carros. Deve devolver 60 e vão ficar exatamente 40, né? Tomara que devolvam da Secretaria de Saúde, né? Então eu vou começar a pesquisar para ver se ela está saindo de casa com o carro dela, ou se vai continuar. Por quê? Estão devolvendo os carros, mas eu não vi nenhuma redução nos contratos, nenhum. Os contratos vão até abril de 2015? Eles fizeram vários contratos, de 2 meses, de 1 mês, de 1 ano, de 6 meses. São vários contratos que ele coloca, né? Então você teria que ver de 1 em 1 para ver até quando vai. Mas, se está devolvendo, tem que aparecer alguma rescisão. Como é que você vai rescindir um contrato sem ter algum documento? E aí vai. O prefeito disse que iria rescindir obras, serviços, nada disso está sendo feito. Ele rescindiu sim a capacidade física dos funcionários de trabalhar sem ar-condicionado. Né? Diminuiu sim o açúcar para o cafezinho do funcionário. Uma empresa chamada Casa do Educador já forneceu hoje aos pais mais de 4 milhões, 5 milhões, chegando a 5 milhões de cafezinho, copo e açúcar para as secretarias. Essa mesma Casa do Educador forneceu móvel. Tem uma empresa, me foge agora a memória, eu vou lembrar, ela forneceu 800 mil reais em livros para a rede pública de ensino. E as crianças não viram os livros. Mas pode até ser, mas 2 milhões de dólares, 2 milhões de dólares em cafezinho, açúcar e copinho. E copinho. Você quer um exemplo? Eu não aguento. Eu não aguento uma coisa dessa. Engraçado. A mesma empresa que aluga as ambulâncias, EAC, Dyer, aluga carro para o setor da Procuradoria da Prefeitura. Por que a Procuradoria não usa os carros que estão sendo alugados? 2 contratos diferentes. Não, e se você vê, tipo 70 mil, 80 mil, 129 mil de contrato. A mesma empresa que aluga ambulância alugou somente para a Procuradoria da Prefeitura. Carro EAC. A mesma Procuradoria de Armação dos Búzios gastou 119 mil imóveis para montar... Não, essa já é outra. Essa já é outra empresa. Eu estou falando... Eu digo, por que a Procuradoria é separado? A Procuradoria do município gastou 119 mil em compra de imóveis para a secretaria. Uma sala que não vai comportar 30 mil. Cadê os móveis? Por que isso? Por que a Procuradoria do município de Armação dos Búzios tem que alugar carro fora aqueles que estão dentro do contrato com a Leal Porto? Então são coisas que você não está entendendo dentro do município. Você pega hoje, o que eu falei aqui no início, tem secretário, se você pegar, eu ainda não fiz a conta de software, de componentes eletrônicos, que é o próprio secretário que coloca dentro da prefeitura com contratos. Como assim, Flávio? Ué, ele, até que se prove o contrário, tem uma empresa que ele coloca lá dentro e tem um laranja na empresa. Você pega hoje Fairlice, um monte de empresa dentro da prefeitura oferecendo software com contrato dentro da prefeitura. Quando a próprio Porto, eu esqueci agora, Porto também tem para fornecimento de equipamentos eletrônicos para a prefeitura, dentro de uma licitação. Por que não se coloca tudo dentro dessa empresa? Por que tem outras empresas da qual o secretário manda? Então, a festa, senhores telespectadores, dentro da Prefeitura de Armação dos Búzios está feito. Você acredita? Eu coloquei aqui das empresas de eventos dentro do município,
já levaram mais de 12 milhões. E eventos, Gilson, digo de passagem, desses 12 milhões não está computado valores de artistas. Não. 12 milhões está computado banheiros químicos, aluguéis de banheiro químico, que você não vê os banheiros na rua. Quando botar artista vai a mais de 30 milhões. Vai. Então, isso aí. Você vê essas empresas, montagem e desmontagem de palco, aluguel de mesa, de som, de camarim. Você precisa ver os camarins, como é que são feito. Uma outra coisa que existe, que o Ministério Público está ciente, é o fracionamento de despesas. Você não pode fracionar despesa, ainda mais em emergencial. Você pega o Carnaval de 2013, MAF, 3J Turismo e uma outra empresa me fugiu agora aqui. Todas as três. Uma botou o banheiro, a outra botou o palco, a outra botou o camarim para o mesmo evento, dentro do emergencial. Isso não é permitido. Fracionamento. Isso aí é questão de improbidade para o prefeito e devolução de dinheiro, né? Então eu acredito que, até o final, a Justiça vai tomar uma participação nisso. Eu acredito que depois do Carnaval nós devamos ter surpresa em Armação dos Búzios, né, com esse prefeito, porque não dá. A cidade já não comporta mais, senhores telespectadores, esse desgoverno. Ele está desapropriando um monte de coisa, mas não está pagando nada. Ô, Flávio, O que vai acontecer? Isso vai estourar dentro do próximo governo. Eu sei que a Fundação Bem-TV, eu estive conversando lá com imobiliárias lá de Búzios, e só pelo valor da área hoje, estaria girando aí em torno de 40 milhões a avaliação da Fundação Bem-TV. Você vê o seguinte, ele desapropriou a Fundação Bem-TV com um valor de 500 mil reais. Um ginásio daquele, que foi, eu acho que foi a última obra feita na Fundação Bem-TV. Um município não constrói um ginásio daquele com menos de 2 milhões. Eu vou passar por lá, porque eu não sei se você olhou, não sei se tem placa de obra lá, ele está fazendo uma obra lá na Fundação. Você sabe qual é o valor da obra que ele está fazendo na Fundação? 2 milhões... 2 milhões... 2 milhões e 600 para construir Como é que você vai construir alguma coisa dentro de uma coisa que você desapropriou 500 mil por 2 milhões? Isso é uma brincadeira. Eu vou trazer Rui Borba aqui para ele conversar comigo sobre essa desapropriação, mas eu queria fazer um convite a você. Eu, logo depois do Carnaval, estou querendo muito conversar com o Muniz. E eu gostaria muito, Flávio Machado, de ter um debate aqui de você com ele. Você acha que você poderia participar disso? Com certeza, com certeza. Hoje, eu deixo aqui para os telespectadores, para você, Gilson, pelas provas que eu tenho, pelo que eu venho acompanhando desse desgoverno, desde o segundo dia de mandato dele, que eu já conhecia, hoje eu aceito debate com qualquer um a respeito da desordem e armação dos Búzios. Tranquilamente. E eu queria te fazer outro pedido. Como anda a publicidade de Armação dos Búzios? Deve andar muito bem, né? Se o prefeito, no mesmo boletim, ele publica que precisa ter economicidade, que está desligando o ar-condicionado dos funcionários, que está evitando desperdício, que está evitando telefone, que está evitando o consumo de gasolina. O cara me faz um contrato de 2.350.000 anos para fazer publicidade do governo dele. Você quer mais o quê? Deve andar muito bem, né? Deve andar, com certeza. Deve andar muito bem, ele deve ter muito dinheiro para botar em publicidade, para mostrar. Aliás, ele está usando, eu já falei aqui da última vez que eu tive, ele está usando o método Chiquinho da educação de promoção. Ele toda quinta-feira, Gilson, o açúcar lá não falta no gabinete dele, que ele prepara um belo café da manhã, bota algumas pessoas para recolher algumas pessoas em comunidade, bota numa van e vai visitar as obras que ele está fazendo. Quer dizer, o açúcar não falta. Que obra que o senhor está fazendo, prefeito? Que obra que o senhor está fazendo? A obra na Boa Vista,
que é do governo do estado, está parada. E digo mais aqui em primeira mão, Gilson. Sexta-feira agora, bairro Boa Vista, os moradores estão fazendo um protesto, porque largaram tudo, largaram a obra, largaram os postes no meio da rua. A CVT, o centro ali da FAITEC, é governo do estado que está fazendo. Outras obras, o que o senhor tem hoje? A sua ganância na Fundação BTV, porque também entra parte do estado ali dentro. Como é que você pode fazer uma obra dentro de uma unidade privada que não foi desapropriada com dinheiro ainda, fazer uma obra ali dentro com dinheiro do estado? A obra Eulina está 1 ano que o senhor não pagou a empreiteira que saiu. A Praça de São José está ali há mais de 1 ano que o senhor comeu dinheiro e não fez. A Praça da Ferradura parece o Jardim da Saudade. É cimento para todo lado e nem planta. Ele teve ali como colocar uma planta. Ele botou uma planta de plástico no meio da praça, senhores. Uma árvore de plástico dentro da praça. O mercado do artesão, que o senhor disse que era convênio com a Caixa Econômica, não sai. As calçadas do centro da cidade, o senhor não fez. Eu queria saber onde é que está 47 obras que o senhor disse que está fazendo. Fez ali, está fazendo uma praça na Bahia Formosa. Vá lá ver a qualidade. Vá lá ver a qualidade. Quase 60 mil para fazer uma quadra que não tem nada na beira da estrada. Está calçando ruas. Aliás, aquilo ali eu achei uma coisa absurda, aquela quadra que estão fazendo ali. Primeiro, o tamanho, né? Aí eu queria até saber o custo daquela obra. 57 mil, se eu não me engano. Ah, não pode ser tão pouco, 57 mil. 50 mais o quê? O que ele está fazendo ali? Um quadrado? É, um quadrado. Mas vai aditivar. Vai aditivar, essa obra vai chegar aí a 100, 100 e poucos mil, pode ter certeza disso. Todas as obras quem faz? Pasme. Rio Orla, a Onyx. A Onyx pegou tudo dentro de armação. Rio Orla era aqui de Cabo Frio, não era? É quem está mandando. É quem está mandando. Pergunta quem está lá na Praça de São José. Pergunta quem está na Praça da Ferradura. Rio Orla, de quem é essa empresa? Essa empresa era aqui de Cabo Frio. Entendeu? Essa empresa fez obra aqui em Cabo Frio. Tem outras, entendeu? Tem a Construtora Rangel, Mari Terra, tem um monte. Essa Rio Orla fazia obra aqui em Cabo Frio no governo de Marquinhos. Eu vou procurar saber de quem é essa empresa. Entendeu? E sem contar, como eu coloquei aqui, as distribuidoras de medicamento. A quem pertence? A quem pertence? Por que não fizeram? Por que deram inegibilidade de licitação para comprar medicamento? Então, o que eu te falei, se você pegar essa Onyx e essa Rio Orla, essa Onyx deve estar em contrato, juntando tudo, limpeza, agora eles tomaram a limpeza do hospital, deve estar em 13, 14 milhões já empenhados. Quem tiver dúvida, vá no site Transparência da Prefeitura, para não dizer que eu estou falando besteira. Vá lá e some mês a mês como eu faço. Ali tem a data do empenho, o número do processo, o número do empenho, valor e para que se destina. Então, Gilson, hoje a Armação dos Búzios, mais uma vez eu digo o seguinte, está uma vergonha. Está uma vergonha. Enquanto as crianças estão aí sofrendo, pessoas sofrendo. A JB Alimentos. Sabe o que eu soube essa semana, Gilson? Que eu tive no hospital e conversei com um funcionário. Parece que 5 milhões para a JB não está de bom tamanho, não. Que alguém me disse que eles estão chateados. O pessoal da empresa JB está chateada. Não está satisfeito, não, com o serviço deles. 5 milhões para fornecer comida. Ainda não está satisfeito, eles querem mais o quê? Querem muito mais. Flávio, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa e eu queria que você se despedisse do nosso público. Gilson, mais uma vez eu digo o seguinte, todas as informações que eu trago aqui para vocês, eu assumo total responsabilidade do que eu estou falando, eu tenho todas as provas, quero pedir, olhando para a câmera mais uma vez, senhora promotora, senhor juiz de Armação dos Búzios, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal,
Senhores vereadores, com exceção dos dois que vêm fazendo o papel de vereador, que é o Gugu, Dinaí, o Felipe, aos demais, nós não podemos mais sobreviver a isso. Espero que todos vocês tomem uma providência, porque a Armação dos Búzios está um lixo, está um roubo, está uma fraude, está uma enganação. Nós vamos ter agora o carnaval e só quem mora lá pode dizer o que está passando naquela cidade tão linda que esse desgoverno em apenas 2 anos conseguiu destruir. E digo que daqui a 2 anos, quem assumir a prefeitura vai ter que ter muita coragem, muita força para reerguer o nosso município, porque vocês acabaram com a Armação dos Búzios. Vocês não estão preocupados? Vocês, quando acabar, vocês vão viajar para Miami para ver o Mickey e para viver na residência de vocês, né? Então, muito obrigado, Gilson. Mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos. Obrigado, Flávio Machado. Pois é, é isso tudo que está acontecendo na nossa querida Armação dos Búzios. Eu tenho um amigo que disse para mim uma vez o seguinte: eu acho que eu vou devolver o meu título de cidadão buziano, porque o que está acontecendo em Búzios não é digno do povo daquela cidade. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até o próximo programa. Now because